Então, nesta aula de hoje, nós vamos estudar as fontes de pulsos de raios gama. Vocês já ouviram falar nisso? Já? Poucos ouviram falar disso, né? O que são as fontes de pulsos de raios gama? Primeiro, o que é raio gama? Raio gama são ondas eletromagnéticas, são fótons. Vocês sabem que o espectro eletromagnético é composto não só da luz visível que nós enxergamos, né? Que são fótons com uma energia mediana entre as ondas de rádio e os raios gama. Um fóton na faixa da luz visível tem uma energia média de 1 elétron-volt. Um elétron-volt é uma unidade de medida de energia, né? Então, uma onda de rádio pode ter muito menos do que isso, 1 milhão de vezes menos do que isso. O ultravioleta mais comum é 10 elétron-volts. Raio-X vai de 1 a 100 mil elétron-volts e acima disso, acima de 100 mil elétron-volts, nós chamamos de raios gama, né? Pode ter 1 milhão de elétron-volts, isto é, 1 milhão de vezes mais energia em um único fóton do que na luz visível. Isso são os raios gama. É o extremo energético, o extremo mais energético do espectro eletromagnético. Enquanto que as ondas de rádio longas são o extremo menos energético do espectro de ondas eletromagnéticas, né? Os raios gama que vêm do universo, existem muitas fontes no universo que emitem raios gama. Como existem muitas fontes que emitem raio-x, ultravioleta, luz visível, infravermelho e assim por diante. Esses fótons que vêm de objetos cósmicos, eles não atingem a superfície da Terra. Por isso, para detectá-los, nós temos que colocar detectores no espaço, em satélites artificiais, fora da atmosfera terrestre. Então, é uma tecnologia bastante sofisticada. Isso é um problema. Mas existe um outro problema. Ao contrário de todas as outras faixas do espectro eletromagnético, de rádio a raio-x, que podem ter seus fótons focalizados, né? O raios gama você não consegue focalizar. O raio gama simplesmente atravessa tudo o que ele encontra, né? Uma parede como essa, como a nossa parede de tijolo, é praticamente transparente ao raio gama. Se você colocar um espelho de qualquer natureza, ele não enxerga o espelho. Ele simplesmente atravessa o espelho. Você não consegue focalizar. Então, isto é um problema por quê? Porque você não consegue determinar com grande precisão de onde vem o fóton de raio gama. Você não consegue produzir uma imagem. Então, podemos detectar fótons de raios gama vindo do universo, desde que tenhamos um satélite com detectores de raios gama, mas nós não conseguimos determinar com precisão de onde vêm essas fontes, né? Aí surge uma curiosidade histórica. Os primeiros detectores de raios gama que foram colocados em satélites no espaço tinham fins militares. Era uma série de satélites que foram lançados pelos Estados Unidos para detectar, na década de 1960, detectar explosões termonucleares de outros países, de inimigos, em especial da União Soviética. Então, eles lançaram uma série desses satélites, chamada série Vela, para vigiar explosões atômicas, bombas atômicas, né? Por quê? Bombas atômicas emitem raios gama e com satélites eles poderiam não só detectar, mas com 3 satélites detectando simultaneamente, eles poderiam triangular, fazer uma triangulação e determinar a posição na superfície terrestre onde a explosão atômica tinha sido originada. Certo? Bom, no dia 2 de julho de 1967,
eles detectaram uma explosão em raios gama, um pulso muito forte em raios gama, mas que não tinha características de explosão nuclear. Então, no primeiro momento, eles não entenderam do que se tratava, não sabiam. Eles achavam que não era uma explosão nuclear, mas não sabiam do que se tratava. Este primeiro pulso foi detectado por 2 satélites, o Vela 3 e o Vela 4. Né? No entanto, esses tipos de pulsos passaram a ser detectados com alguma frequência. Né? E quando eles finalmente conseguiram, por triangulação de mais de um satélite, determinar a posição da fonte, eles perceberam que essas explosões não vinham da superfície da Terra, elas vinham do espaço. Vinham de fora, não de dentro. Né? Mas isto era uma operação militar e esta informação ficou sob segredo militar. Né? Sabiam que ela tinha fonte cósmica, não era de explosão de países rivais e assim por diante. Né? E essa informação ficou como segredo militar até 1973, quando finalmente foi publicado um artigo no Astrophysical Journal, né, reportando a existência de explosões em raios gama, detectados apenas em raios gama, vindo do universo. Né? E, no começo, isso foi um grande mistério. E, por muito tempo, ficou um grande mistério. Aliás, exatamente por 3 décadas. Foi um dos maiores mistérios, um dos fenômenos menos compreendidos que existiam na astrofísica. O que causa essas explosões detectadas apenas em raios gama? E extremamente curtos. Explosões que podem durar fração de segundo até dezenas de segundos. Né? Aqui nós temos exatamente uma amostra dessas explosões, né? E aqui no eixo das abscissas nós temos o tempo em segundos, por exemplo aqui, de 0 a 5 segundos, você tem um pico que dura menos de 1 segundo, de grande intensidade, mas antes disso e depois disso, nada. Né? Então, vocês podem perceber por esta série de mostras aqui que não há 2 exemplos iguais de pulsos de raios gama. Mas, grosso modo, pode-se classificar esses pulsos de raios gama em pulsos curtos e pulsos longos. Pulsos com menos de 1 segundo, pulsos com mais de 1 segundo, aproximadamente. Né? E muitos deles, principalmente os longos, eles têm uma estrutura complexa, não é um pulso, e sim são uma sucessão de pulsos. Né? Mas com durações típicas de segundos de tempo. Né? O que seriam esses pulsos? Então, os astrofísicos começaram, a partir de 1973, quando isso se tornou público, né, para a comunidade científica, começaram a imaginar o que seriam. Então, alguns imaginavam que isso poderiam ser, por exemplo, cometas caindo sobre estrelas de nêutrons. Né? Um cometa bate numa estrela de nêutrons e tem uma explosão de raios gama. Outros achavam que talvez pudessem ser explosões de microburacos negros, evaporação de microburacos negros, né? Que, exatamente nessa época, em 1974, haviam sido postulados pelo Stephen Hawking. Né? Mas as ideias que se desenvolveram poderiam ser classificados em 2 grandes categorias. Uma categoria de fontes galácticas, estrelas vivas ou mortas da nossa Via Láctea, ou algum fenômeno que ocorre no meio interestelar da nossa Via Láctea.
Ou então poderiam ser fenômenos extragalácticos. Fenômenos vindo de todas as direções do espaço. Bom, num primeiro momento é fácil distinguir se as explosões deveriam ser galácticas ou extragalácticas. Basta fazer um recenseamento dessas explosões e ver qual é a distribuição dessas explosões no espaço. Tá certo? Por exemplo, a emissão de radiação infravermelha tem essa distribuição. E o que vocês podem dizer? Essa radiação infravermelha, ela vem de longe do universo ou ela vem de perto da Via Láctea? Essa, vocês sabem reconhecer, é a Via Láctea. Essa luz que vocês estão vendo vem das estrelas da Via Láctea, porque ele está concentrado no plano da Via Láctea. Então a pergunta é, as fontes de raios gama teriam uma distribuição como isso? Ou eles teriam uma distribuição homogênea no espaço, como os quasares? Se nós colocarmos os quasares, que são fontes distantes, eles se distribuem homogeneamente no céu. Não é? Então, desta maneira, fazendo um recenseamento, você poderia, em princípio, dizer de onde vêm as fontes de raios gama os pulsos, né? Se vem da Via Láctea ou se vem do universo extragaláctico. Bom, os raios gama, os fótons de raios gama, na sua grande maioria, não vêm sob forma de pulsos. Eles vêm de fontes que emitem continuamente raios gama. E tem uma distribuição dessa natureza. O que vocês podem dizer sobre essas fontes de raios gama? Por exemplo, essa aqui é do satélite Fermi, que foi feito recentemente. Né? Vocês vejam que essas fontes estão muito concentradas no plano da Via Láctea. Portanto, o que vocês concluem? Que essas fontes, não pulsos, essas fontes são as fontes normais de raios gama, que emitem raios gama. Elas vêm da Via Láctea, ou das estrelas da Via Láctea, ou do meio interestelar, do gás, entre as estrelas, do meio interestelar, mas vem da Via Láctea. Porque elas têm uma distribuição não isotrópica no céu. É extremamente condensada exatamente no plano da Via Láctea. E aí você se pergunta, e as fontes de pulso de raios gama também têm essa distribuição? Não. Aqui tem um recenseamento de 2.704 fontes de pulsos de raios gama, feito pelo satélite BATSE, né, há poucos anos atrás. E aqui vocês veem a distribuição no plano do céu. Não dá para ver a Via Láctea aí, dá? O plano da Via Láctea não é visível. O que você pode dizer sobre essa distribuição? Ela é isotrópica no universo. Ela vem de todas as direções. Não tem um plano preferencial da Via Láctea. Portanto, é muito provável que as fontes que emitem os pulsos de raios gama vêm de objetos muito distantes, muito além da Via Láctea. Tá? No entanto, este mistério do que estariam associados, do que estariam produzindo esses pulsos de raios gama, só foi resolvido em 1997. Portanto, exatamente 30 anos depois da descoberta da primeira fonte. E como é que essa fonte foi descoberta? Através de um planejamento muito cuidadoso de um satélite chamado BEPO-SAX, que tinha um grande detector de raios gama, mas também tinha acoplado um telescópio de raio-x. Então, o que eles imaginaram? Que ao detectar uma fonte de raios gama com uma posição imprecisa, eles sabiam mais ou menos a posição, a origem, mas a precisão não era suficiente para identificar a fonte.
Imediatamente, esses satélites viravam o seu telescópio de raio-x e tiravam uma imagem de raio-x. E aí via de onde que vinha esse raio-x, né? Foi feito isso e, de fato, aconteceu que um pulso de raios gama apontaram o telescópio e viram uma erupção, logo a seguir, uma erupção em raio-x. E agora, em raio-x, era uma imagem e, portanto, tinha as coordenadas. Poucas horas depois, conseguiram apontar um telescópio óptico e tirar uma fotografia. E monitorar, e viram que era uma fotografia que também teve uma erupção e depois enfraqueceu. E era uma galáxia. E era uma galáxia tão distante que não conseguiram determinar o seu espectro, de tão fraca que era, né? Pouco tempo depois, um outro telescópio, foi lançado um outro telescópio Swift, que também fez esse tipo de operação, né? E finalmente conseguiram, numa outra fonte, detectar a fonte de raios gama, imediatamente imagiar em raio-x com o mesmo satélite, e poucas horas depois observar com o telescópio no chão, e aí conseguiram medir a distância. Era uma galáxia. A distância era de 6 bilhões de anos-luz. Essa foi a primeira distância medida de um pulso, de uma fonte que emite impulso de raios gama. Tá? Uma galáxia a 6 bilhões de anos-luz. São fontes extraordinariamente distantes do universo. E, portanto, extraordinariamente luminosas. Tá certo? Elas são os objetos mais luminosos, claro, extremamente transientes, muito rápidos. Mas, naquele instante, elas são extremamente luminosas. Né? Então, através dos estudos que foram então feitos a partir de fevereiro de 1997, quando foi detectada a primeira fonte, foi identificada oticamente a primeira fonte, né, e visto que era uma galáxia, esses tipos de estudos foram repetidos, né, sempre com uma detecção em raios gama, seguido de uma imagem de raio-x, seguido de uma imagem óptica, seguido de um espectro óptico para determinar a distância. Né? E com isso pode-se perceber que praticamente todos esses pulsos de raios gama são galáxias distantes, muito distantes. A razão de que, porque existe essa sucessão de emissão raios gama, raio-x e óptico, é quando existe esse pulso de raios gama, né, com uma estrela dentro de uma galáxia, a luminosidade é tão grande que, ao se propagar essa frente de onda desse pulso, vai aquecendo essa galáxia. E a temperaturas extremamente altas, né? Tão altas que começam a emitir raio-x. Algum tempo depois, mais distantes, a temperatura vai caindo. Mas ainda é capaz de produzir luz no visível. Então, observando este reprocessamento, é que os objetos puderam ser, então, identificados, tanto em raio-x quanto no óptico.